Olá, alunos, tudo bem com vocês? Hoje é o dia da correção do nosso exercitando. Na segunda-feira vocês fizeram aí a atividade de língua portuguesa, sou a professora Sheila Rodrigues, e você que acompanhou a avaliação, pegue o seu caderno, as suas anotações e vamos conferir, né, o que vocês acertaram. Vamos lá. Muito bem. Então, nós temos a correção do exercício, vamos para a questão número 1. Na questão 10, aliás, nós temos aí um manual de instrução. Nós temos a instrução de como montar um som automotivo, né? Nós temos aí 3 passos de instalação. O primeiro passo, você vai garantir aí uma instalação segura, consulte as ilustrações e o passo a passo detalhado. Na segunda cartela, nós temos aí, instale o dispositivo no lado direito do painel do carro e conecte-o aos chicotes elétricos, fios. Consulte o esquema elétrico como referência. Depois, verifique se o dispositivo está funcionando corretamente. 2. Se ele estiver funcionando corretamente, envolva o fio com fita isolante para garantir que toda a fiação esteja isolada de maneira adequada. E o passo 3, pressione o conector do conjunto 1 para dentro, ajuste o conjunto 1 no painel e prenda-o. E por último, empurre o conjunto 2 no compartimento metálico e trave-o. Então, vocês observaram que esse é um texto, um gênero textual, e que está instruindo, né, passo a passo, como a pessoa montar esse aparelho de som no carro, né? Então, o manual de instrução ele é um gênero textual que descreve algo, letra B, que narra uma história, que expõe argumentos sobre um assunto, que instrui como se monta ou instala um objeto. Então, você vai perceber que na leitura do texto a gente percebeu que ele é um gênero que vai instruir, né? Ele vai instruir como se monta ou instala um objeto, né? Então, ele vai estar dando uma orientação, né? Utilizando principalmente os verbos, né? Na ordem, no verbo imperativo, que ele vai estar dando um comando de ação, né? Para a pessoa executar, seja para montar, seja para instalar ou para fazer qualquer outra coisa, né? Então, ele vai estar dando sempre uma orientação, instruções de como fazer determinada coisa. Então, a resposta correta é a letra D. Você que marcou aí na sua avaliação a letra D, você acertou. Na letra A, por que não pode ser a letra A? Porque ele não está descrevendo algo, né? Letra B, narrar uma história também não, ele não está narrando uma história, ele está dando instruções de como fazer algo. Expõe argumentos sobre um assunto também não, ele não está expondo nenhum tipo de argumento, não é um texto dissertativo, então não pode ser a letra C, tá bom? Nem a A, nem a B, nem a C, apenas a letra D, ok? Então, seguindo para o nosso comentário, né? Temos aqui o comentário. O texto apresentado ele é um gênero textual instrutivo, pois ele orienta o leitor como se monta ou instala um objeto, mostrando passo a passo o processo de instalação do objeto, usando os verbos no imperativo, né? Como o texto mostrou aí, ó, o verbo instala, instale, envolva, pressione, empurre. Então, esses verbos de comando estão no tempo imperativo, justamente dando um comando de ação, né, para a pessoa executar. E na questão número 2, aliás, na questão número 11, nós temos um texto, novamente. Observe que ele começa, né, baixa e magra. Você começa a perceber que ele está fazendo o quê? Uma descrição, né, de uma pessoa. Como convém a alguém que sempre comeu muito pouco e sua pele tem coloração típica dos que tomam sol. Está falando da característica da pele, né, da pessoa. Chuva, mormaço ou qualquer coisa que não se possa escolher ou evitar. Seus cabelos crespos e negros parecem encolher-se ainda mais para não sofrer a ação do vento impregnado de poeira e poluição. Perceberam que esse texto ele está descrevendo, né? Aqui principalmente o cabelo da pessoa, né? Então, nesse trecho aqui, eu pedi para que vocês
ele há uma... O que há nesse trecho? Como você percebe aqui, né? Parece encolher-se ainda mais. Então, será que eu tenho uma descrição, uma narração, uma injunção, uma instrução? Então, predominantemente esse texto ele tem o quê? Uma descrição, letra A. Tá? Você que marcou a letra A, você acertou. Por quê? Porque o texto está descrevendo as partes físicas da pessoa, o cabelo, a pele, né? Como é. Então, eu vou ter a letra A como resposta. Não pode ser a letra B, porque ele não está contando uma história, está apenas narrando, ele está apenas descrevendo, aliás, a pessoa, né? Apesar desse texto, ele ser tirado de um texto narrativo. Por quê? Porque a narração ela vai ter também partes descritivas, né? Porque é importante no texto narrativo. Porém, esse trecho que eu trouxe para vocês, ele vai predominar a descrição, tá? Ele não pode ser injunção porque ele não está instruindo nada. Quem marcou a letra A marcou a resposta correta. O texto é um texto descritivo, ele está fazendo uma descrição dos cabelos da menina, né, da moça. Então, ele tem a predominância nesse texto, ele é descritivo, tá bom? Não pode ser a letra B porque não está contando uma história. Tá? Apesar desse trecho fazer parte de uma narração. Por quê? Porque os textos narrativos eles precisam da descrição, mas o que predomina nesse trecho é a descrição, ok? Não pode ser a letra C nem a D, porque nós temos a injunção e instrução, são palavras sinônimas, que elas têm o mesmo significado, né? Que é aquele texto que vai instruir, dar uma orientação de como fazer determinada coisa. Então, não tem nada a ver com o que a gente está mostrando para vocês, tá certo? No nosso comentário, nós temos aí, vamos prestar atenção, tá? A descrição, né? Como já mostrei para vocês. E o trecho do texto é uma descrição, mostrando as características dos cabelos. Eles eram crespos e negros. Então, está dando a característica, né? De como é esse cabelo. E aí você começa a imaginar, né? Que a descrição, ela faz muito isso faz muito da imaginação, né? A pessoa que está lendo, ela vai imaginar como é a pessoa, como é o cabelo. Então, a descrição, ela serve para isso. Nesse texto, há a predominância da descrição, como mostra em outras partes do texto, né? Quando ele diz que ela é baixa e magra, sua pele, né? Ele vai dizer como a cor da pele, tem a coloração, né? A descrição serve para descrever, mostrar as características do ser, de um objeto ou de qualquer outra coisa que você queira descrever, ok? Então, seguindo para a nossa questão 12, novamente nós temos um texto, ele tem o título como Oração do Internauta, e na leitura do texto ele começa: satélite nosso de cada dia, acelerado seja o vosso link, venha a nós o vosso hipertexto. Seja feita a vossa conexão, assim no real como no virtual. O download nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai o café sobre o teclado, assim como nós perdoamos aos nossos provedores. Não nos deixeis cair a conexão e livrai-nos do vírus. Amém. Então, na leitura desse texto, o que você percebe? No enunciado da questão, o que a gente está pedindo aqui? Ó. O texto lido ele faz a intertextualidade com... Será que é com o Salmo 91? Com o Salmo 23? Com a oração do Pai Nosso ou com a oração da Ave Maria? Então, aos alunos que marcaram a letra C, né, ele faz a intertextualidade com a oração do Pai Nosso. O que é a intertextualidade? É quando você utiliza um texto original e em cima dele você cria um outro texto. Né? Então, aí você vai observar lá no texto, quando ele começa, né, com o início da oração, né, satélite nosso de cada dia, a gente vai fazer a intertextualidade lá com a oração do Pai Nosso. Então, aqui no início Pai Nosso que estás no céu, né? O pão nosso de cada dia, aliás. O pão nosso de cada dia, bendito seja o vosso nome, né? Venha a nós o vosso reino. Então, aqui, se a gente for fazer a intertextualidade, eles mudaram algumas palavras, né? Eles mudaram as palavras e aí você vai percebendo que ele está fazendo essa intertextualidade com a oração do Pai Nosso, né? E aí, aos alunos que marcaram a letra C, fizeram corretamente.
Não tem nada a ver com o Salmo 91, nem com 23 e nem com a Ave Maria, ok? Então, aqui no nosso comentário, olha, a oração do internauta faz intertextualidade com a oração do Pai Nosso. Como exemplo, a frase satélite nosso de cada dia lembra o trecho da oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia. Assim como em todo o texto, né, há um diálogo entre um texto e outro, constituindo assim a intertextualidade. Na questão 13, nós temos novamente um texto que ele começa com o título Parceria. Um sujeito entra numa loja de pássaros e encontra 2 lindos canários. Um deles cantava lindamente, outro apenas observava-o, sem dar um pio. Perguntou ao vendedor o preço do canário que cantava. O vendedor respondeu que custava R$100. O sujeito perguntou então o preço do outro, mudinho. O vendedor respondeu que valia R$1.000. O sujeito ficou indignado e perguntou como poderia o canário calado valer mais que o cantor. O vendedor respondeu que o mudinho era o compositor. Então, o que nós queremos com a leitura desse texto? O enunciado pede o seguinte: o texto ele é narrado em primeira pessoa, lembrando aí, primeira pessoa é eu, né? Narrador personagem, será que ele está narrado em primeira pessoa, como sendo narrador personagem? Letra B, segunda pessoa, narrador observador. Segunda pessoa é o tu. Será que tem a ver? Letra C, terceira pessoa, narrador observador. Terceira pessoa é ele. E a letra D, novamente, terceira pessoa, narrador personagem. Então, pessoal, o texto narrativo, ele tem o narrador, né? Então, o narrador ele pode ser o narrador personagem ou o narrador observador. Então, nesse texto, ele vai ter a predominância de quê? Da terceira pessoa, né? Ele é o narrador observador. Então, quem marcou a letra C marcou a resposta correta. Vamos voltar lá no texto rapidamente, só para a gente mostrar para vocês onde é que está o narrador, né? Então, observe que ele começa a história. Um sujeito entra numa loja de pássaros e encontra 2 lindos canários. Então, um sujeito a gente pode substituir pelo pronome ele, né? Um deles cantava lindamente, outro apenas observava-o, sem dar um pio. Perguntou o vendedor. Então, o vendedor, ele, né? Então, aqui você começa a perceber que eu vou substituindo os substantivos pelo pronome ele, e aí você vai percebendo que ele está sendo narrado em terceira pessoa. O vendedor, novamente, né? Então, o que eu tenho aqui nesse texto? Eu tenho o narrador observador. Por quê? Porque ele está apenas narrando a história, né? Ele observa de fora as ações que os personagens estão fazendo. Então, como eu mostrei para vocês, não pode ser a letra A, porque ele não é narrador personagem, e mesmo assim estaria incorreto, como sendo eu, né? Ele não é narrador personagem, ele não está se incluindo na história, tá? Então, a resposta correta é a letra C, ok? Seguindo aqui, então, o texto parcerista narrado em terceira pessoa, narrador observador, ou seja, o narrador observa as ações das personagens e conta a história, e no caso ele não se inclui na narrativa. E o último, terminou? Encerrou aí as questões, tá bom, turmas? Então, vocês com certeza marcaram aí as suas atividades, marcaram aí no seu caderno o seu gabarito, né? Qual foram as questões que vocês acertaram. Agora segue para o componente de língua inglesa. Hi guys, eu sou a teacher Cristiane Mourão e eu vou trabalhar com vocês agora as questões de língua inglesa e vamos ver quais foram as questões. Vamos para a primeira. Aqui a questão number 14. Vocês deveriam observar a imagem e escolher a preposition of place que corresponderia à seguinte pergunta. Observem que eu tenho uma imagem e
esse assunto chamado preposition place, que é aquele assunto onde nós temos pequenas palavras, bem curtinhas, né, que indicam a posição, o lugar de alguém, de algo, certo? E eu tenho aqui 4 alternativas e eu gostaria de ver com vocês o que vocês responderam, né? Tem a letra A, it's in the bowl, it's on the bowl, it's under the bowl, it's next to the bowl. Era para olhar a imagem e identificar a preposition of place correta. Então, eu vou acompanhar aqui, verificar as respostas de vocês. Me contem aí como é que vocês foram, se foi muito difícil, certo? Deixa eu observar aqui. Olha, a Maria Eduarda, né? A Maria Eduarda disse que a letra D, a letra D, ok? Vamos já conferir, eu vou comentar com vocês, porque, como eu disse para vocês, as prepositions of place são apenas palavras bem curtinhas, que sozinhas, né, elas não fazem muito sentido, não usa assim dentro, sozinho, ali, debaixo, sozinho, tem que ter um contexto. Então, essas prepositions, pequenas palavras em inglês, dão uma confusão, mas elas têm as características que nos ajudam a chegar às respostas, ok? Vamos lá, então. Quem mais participou aí? Quem quer compartilhar aí comigo a resposta, ok? Então, vão compartilhando aí, daqui a pouquinho eu dou uma olhada e eu vou para a questão agora, mostrar para vocês cada preposition e a resposta correta. Let's go! Vejam, então, que eu tenho, na primeira, a preposition, a pronúncia dessa palavra preposition of place, preposição de lugar, né? Eu tenho na letter A, a preposition in. Esta preposition significa dentro, tá? Preposition in significa dentro, tá? Tem que saber o significado delas, tá, pessoal? É muito importante vocês conhecerem, saber o significado delas e em que situações você vai utilizar. On, em cima, certo? Em cima. Under, embaixo. E next to, perto. Agora ficou bem fácil, né, gente? Ficou bem simples de você dizer aqui qual é a resposta. Então, de acordo com a imagem, observem que eu tenho aqui fish. É o vocabulário, ok? Essa aqui é uma palavra muito conhecida na língua inglesa. Porém, eu não trouxe essa palavra aqui no contexto, porque, né, eu utilizei no lugar do substantivo ali o pronome it's. Então, você observa que o peixe está dentro do aquário, Então, a alternativa correta será a letter A. It's in the bowl. It's in the bowl, ok? Então, não pode ser a letter D, pessoal, porque a letter D significa perto, tá? Preposition next to indica perto, quer dizer que algo está perto. Então, a preposition in indicará sempre que algo está dentro, tá bom, pessoal? Então, algo está dentro e, como eu disse para vocês, essas pequenas palavras, elas dão um desespero às vezes no aluno, porque nunca a gente, para conhecer, para saber utilizar cada uma delas, você precisa saber as características de cada uma delas, saber os significados, e aí sim você pode utilizá-las dentro do contexto. Então, é assim que vocês vão trabalhando as prepositions. Aprendam o significado delas e em cada situação que ela será utilizada. São muito utilizadas, tá certo? Então, para que você fique firme, confiante, é necessário que você aprenda cada uma delas, principalmente o significado. Então, in, dentro, in,
dentro. On, quando está em cima, tá? Em cima ou sobre alguma superfície, certo? Então, em cima é on. Under, under é sempre quando está embaixo de algo, sempre. E next to é próximo, perto de algo. Right? Espero que vocês tenham compreendido essa questão. Nós vamos para a próxima agora. Let's go! Agora ainda com o uso das prepositions, certo? Vocês deveriam marcar a opção que representa o uso da preposição correta conforme a imagem. Eu tenho 4 alternativas, a letra A, B, C, D, vocês deveriam escolher conforme a imagem. Observem que na letra A eu tenho the dog is in the bathroom. Letter B, the dog is on the sofa. Letter C, the dogs are under the bed. Letter D, the dog is under the table. Tenho 4 alternativas e eu estarei utilizando aqui a imagem para identificar a alternativa correta. E antes de fazer os comentários, eu gostaria de saber o que vocês responderam. Me digam aí, compartilhe aqui no chat as respostas de vocês, o que vocês responderam aqui, conforme a imagem, né? Observem que a palavra dog em si é uma palavra bem conhecida, bem utilizada e dá para adivinhar, e conforme a imagem também dá para saber o que significa. Então, deixa eu ver aqui, a Eloá, né? Disse que é a letra D, que é a questão D, né? A Kiara também disse que é a letra D, ok? Vamos lá, gente. Kevin disse que é a letra D também. Lembrando que essa questão é sobre as prepositions of place, as preposições de lugar. Vamos lá, Jamile disse que ela era o D, que legal, né? Estão participando mais, participem mesmo, não me abandonem aqui. O Albert disse que ela era o D, good morning, ok? Disse que ela era o D, todo mundo dizendo que ela era o D aqui, que é a letra D, a alternativa D. E eu vou fazer os comentários para vocês, lembrando que para que você possa utilizar as preposições de lugar, você precisa saber o significado delas. Não são muitas, sabendo o significado delas, você consegue identificar com mais facilidade, tá? Então, a questão das preposições é questão de uso mesmo. Então, eu sei o significado, mas eu não sei para que serve, e aí não adianta de nada, né? Agora, eu vou fazer os comentários de todas as questões. Let's go! Vejam que na letra A eu tenho a seguinte preposition. Primeira coisa, né? Quando você faz uma atividade dessas, você precisa observar as questões, o que está pedindo, né? Então, é a preposição correta, conforme esta imagem. Você pode observar que o cachorro, né? O dog, ele está debaixo de uma mesa, está embaixo da mesa, né? E aí que eu sei que as prepositions são essas palavras bem pequenas que sozinhas não trabalham e preciso que elas estejam em um contexto sempre para que elas façam sentido. Então, já identifiquei a preposição. Primeira coisa que você vai fazer é identificar a preposição, né? Então, na letra A eu tenho am, na letra B eu tenho on, e na letra C, D eu tenho under. Olha aqui, para atrapalhar um pouquinho, né? Então, eu tenho under nas duas últimas alternativas. Vocês já sabem que a preposition in significa dentro, né? On, em cima, tá? Em cima ou sobre algo. Under, embaixo ou debaixo, tá? Pronto, já identifiquei aqui o significado delas. E sabendo que a preposition que indica embaixo ou debaixo estão na letra C e D,
Então, já vou eliminar a letra A e B, não é nenhuma e nem outra, tá? Agora, vamos analisar a C, a C e a D. O que aconteceu aqui, tá? Na letra C, eu tenho the dogs, os cachorros. Plural, gente, plural. The dogs are under the bed. The dogs are under the bed. Então, os cachorros estão embaixo da mesa. Os cachorros estão embaixo da mesa. E eu já vou eliminar essa aqui porque eu só tenho um dog, a dog. Então, eu só tenho a palavra dog no singular. Logo, a questão correta seria a letra D. The dog is under the table. The dog is under the table. Então, o cachorro está debaixo ou está embaixo da mesa. Então, vocês foram muito bem nessa, né? Todo mundo que participou aqui no chat acertou. Congratulations! E eu vou para a próxima questão, que é a seguinte. Escolha a alternativa cujo verbo relacionado ao vocabulário de daily routine completa a oração conforme a imagem. Então, daily routine, pessoal, é o vocabulário de rotina, do dia a dia. O que a gente faz todos os dias? Então, a gente acorda, toma café, toma banho, escova o dente, vai para a escola, faz atividades. Então, essas atividades nós chamamos de daily routine na língua inglesa, na língua portuguesa também. E aqui eu deixei uma imagem para ajudar vocês e eu tenho um espaço ali faltando, tá? Que diz o seguinte: when I wake up. When I wake up. As seguintes alternativas, vamos para a letra A. Go to school. Letter B. Take a shower. Letter C. Have lunch. E letter D. Brush my teeth. Brush my teeth. Então, conforme a imagem, que já vai ajudar bastante, qual seria o verbo de rotina que completa a minha oração? Mas antes de fazer os comentários aqui sobre este assunto, sobre essa questão, eu quero saber o que vocês responderam. Na questão anterior, vocês foram muito bem, conseguiram identificar a preposition correta. E agora, qual será o verbo que vai completar aqui a minha oração? Quem vai responder? Gabriele disse que é a letra D, a Gabriele da Escola Municipal Antônia Medeiros da Silva. Thank you. Temos ainda a Tamili, disse que é a letra D, que é a letra D. Suliane também disse que é a letra D. Vamos lá, gente, compartilhe aqui comigo as respostas de vocês. Tá, a Eloá disse que é a letra D também, todo mundo apostando aqui na letra D. Olha o Matheus dizendo que é a letra D também. Vamos agora para a Kaila. Kailane disse que é a letra D também, brush my teeth, conforme aqui a alternativa D. Então, gente, muito boa a participação de vocês. Vão compartilhando lá, que daqui a pouquinho eu dou uma olhadinha no chat, converso com vocês também. E agora eu vou fazer os comentários desta questão. Pay attention. Vejam que eu tenho aqui a seguinte imagem, né? Um garoto, um boy, escovando os dentes. Então, eu tenho que dizer assim, tenho que completar com o verbo escovar os dentes. Então, eu escovo meus dentes quando eu acordo. Aqui eu tenho um verbo de daily routine também, que no caso é wake up. Wake up é acordar. Acordar, tá? É o verbo acordar, certo? E eu tenho as seguintes alternativas. Go to school, take a shower, have lunch, brush my teeth. Go to school, gente. Inclusive, esta palavra é bem conhecida. School quer dizer escola. Então, go to school é ir para a escola. Ir para a escola.
ou estudar. Take a shower. Take a shower. Tomar banho. Tomar banho. Right? Have lunch. Também é um verbo de daily routine. Daily routine. Vocabulário de daily routine. Have lunch. Almoçar. Almoçar. E por último, brush. Brush, a pronúncia desse verbo é brush my teeth. Quer dizer, escovar os dentes. Pronto. Aqui. I brush my teeth when I wake up. É a alternativa correta. Não poderia ser os demais verbos, tá, pessoal? Porque observem aí a alternativa, observem a imagem, né? Se não tivesse nenhuma imagem, poderia colocar ou qualquer alternativa, né? Mas como eu tenho uma imagem específica, então já facilitou bastante aí o entendimento de vocês. Vocês foram muito bem, adorei a participação de vocês, acertaram, que legal. Muito obrigada pela participação de vocês e eu espero que vocês tenham compreendido, tenham feito uma atividade bem legal, que tenham compreendido, que tenham acertado também. Estou ali no chat, qualquer coisa, podem falar comigo. Agora vocês vão ficar com a professora de artes. Let's go! Olá, meus queridos, estava morrendo de saudade de vocês. Então, depois da gente ter passado por essa aula incrível da Teacher Chris, né, que corrigiu com a gente exercitando, e vocês saíram super bem, agora nós vamos, né, para o Exercitando de Arte. Eu sou a professora Gabriela e vou estar acompanhando vocês durante a correção do nosso Exercitando de Arte. Então, a primeira questão de arte, que era a nossa questão 17 do Exercitando, ela falava assim: as práticas musicais, elas não podem ser dissociadas do contexto cultural. Os cantos gregorianos, eles foram criados por São Gregório Magno, monge e eleito papa. Os cânticos litúrgicos vocais e de transmissão oral fazem parte do repertório mais usado e nós tínhamos 4 alternativas. Alternativa A, pré-história, B, Idade Média, C, Grécia Antiga ou D, Roma Antiga. Então, em qual momento esse da história o canto gregoriano era muito utilizado? Certo? Então, a gente tem que lembrar lá do nosso conteúdo de arte, que a gente falou um pouco, fez uma viagem pela história da arte, e a gente tinha que identificar em qual momento da história o canto gregoriano era bastante utilizado, né? Então, agora eu estou ansiosa para ver o que vocês responderam. Né? Coloca aí no chat as respostas de vocês, né? Que eu quero saber o que vocês responderam dessa questão, e se vocês ainda lembram, né, o que a gente conversou sobre a questão da história da arte, né, como a arte ela se apresenta para a gente precisa sempre lembrar que cada cultura ela tem a sua produção artística, não é verdade? Então, por conta das suas crenças, né, dos seus hábitos, então cada sociedade ela vai ter uma produção artística diferente. Então, vamos lá ver o que vocês responderam, que eu estou ansiosa para ver. Eloá colocou que é a letra D. Muito bem, Eloá, vamos já corrigir isso aí. A Sofia já colocou que é a letra B. Vamos lá, vamos ver mais respostas. O Leonardo colocou também que é a letra B. O Gabriel, da Escola Valdemiro, colocou que é a letra B. Vamos lá, será que é a letra B mesmo? A Rebeca já colocou que é a letra D. Olha só, a gente tem aí, né, vocês estão entre a letra B e a letra D. A Camila colocou que é a letra D também. A Bruna já colocou que é a letra B, de bola. Então, vocês estão entre a letra B e a letra D. A Franciele colocou que é a letra B. Então, vocês ficaram aí mais ou menos entre duas alternativas, né? A alternativa B e a alternativa B. Então, vamos lá olhar a questão para ver identificar qual é a alternativa correta. Então, vamos lá. A gente estava falando de canto gregoriano, né? E os cânticos litúrgicos vocais de transmissão oral fazem parte do repertório mais usado na... Vamos ver qual é a resposta correta.
É a alternativa B. Parabéns para aqueles que colocaram a alternativa B. Na Idade Média, gente. Lembra que quando a gente conversou sobre música, sobre canto gregoriano, a gente falou que na Idade Média, né, esse tipo de canto ele era muito utilizado. Hoje em dia é até difícil a gente achar canto gregoriano, né? Então, segundo a aula que nós tivemos, os cantos gregorianos criados por São Gregório Magno, que ele era um monge e, interessante, ele foi eleito papa em 590. Foram cânticos litúrgicos de transmissão oral, ou seja, eles são transmitidos através da voz mesmo, que fazem parte do repertório mais usado na música da Idade Média. Então, São Gregório Magno, por isso que daí leva o seu nome de canto gregoriano, né? São Gregório. Ele foi também eleito papa em 590. Então, ele que criou, né, os cantos gregorianos, que são passados de forma oral, eles são passados pela voz. Hoje em dia, os cantos gregorianos a gente já não consegue identificar bem, né, encontrar mosteiros. Existem ainda alguns mosteiros que desenvolvem o canto gregoriano. Eu tive a oportunidade de escutar alguns anos atrás o canto gregoriano, e o interessante é que o que eu escutei ele era a capela. Como assim, professora, a capela? Ele não tinha acompanhamento de instrumento musical, era só vocal. E é uma sensação que parece que você fica um pouco assim inerte, sabe? Só contemplando, refletindo. Quando vocês tiverem um tempo, dá um Google aí, coloca canto gregoriano. Então vocês vão perceber que é um tipo de música totalmente diferente daquilo que a gente já viu, né? São músicas que nos fazem elevar uma reflexão. Quando a gente conversou sobre música, a gente viu que tem música para cada coisa, né? Se eu quero, por exemplo, se eu quero refletir, se eu quero descansar um pouco, se eu quero relaxar, o que eu utilizo? Eu utilizo músicas que me fazem ter essa reação, né? Então, o canto gregoriano, que é da Idade Média, voltando para reforçar o que teve na nossa questão, ele foi criado por São Gregório e ele foi passado, né, por tradição oral para outras gerações, tá bom? Vamos ver a outra questão de arte, que é a nossa questão 18. Vamos lá? Música composta a partir de temas religiosos, ó, muito importante isso, hein? E utilizada em cerimônias religiosas e em cultos de adoração à divindade. Essa eu tenho certeza que vocês vão acertar. Aí a gente tinha 4 alternativas. A gente tinha a alternativa A, seria a música incidental, a B, erudita, a C, sacra e a D, secular. Então, qual é a música composta por temas religiosos e utilizada em cerimônias religiosas? Vamos lembrar qual é? Eu tenho certeza que vocês acertaram essa fácil. Então, vamos lá começar a participação no chat, que eu quero ver as respostas de vocês. A Maria Clara... Ai, eu tenho uma queda por esse nome, gente. Adoro uma Maria Clara. A questão 18 da Maria Clara, ela falou que é a letra C. Será, Maria Clara, que é a letra C? Vamos lá. A Aline colocou também que na questão 18 é a letra C. Né? Então, a gente teve aí 2 alunos participando. Espero que vocês não estejam com sono. Coloquem as respostas lá no chat para a gente saber que vocês realmente fizeram, entenderam o conteúdo. Então, olha só. A gente começou a falar também durante as aulas sobre música, né? E a gente conversou também de como a música ela participa do nosso dia a dia e às vezes a gente nem se dá conta. Lembra que a gente comentou, a gente bota um fone de ouvido e no caminho de casa para algum canto, ou então quando está fazendo alguma atividade em casa. Existem estudos que apontam que a música clássica, por exemplo, ela ajuda no processo de concentração quando a gente está estudando. Claro, uma música num tom ambiente, né? Então, algumas pessoas estudam escutando música instrumental ambiente. Então, a música está no nosso dia a dia. É comum a gente escutar música. E, como eu falei para vocês, a gente tem música para cada situação, né? Se a gente quer descansar, se a gente quer dormir, se a gente quer meditar, a gente coloca uma música, né, mais calma. Hoje em dia está muito comum a questão da meditação, né? As pessoas estão ficando muito adeptas da meditação por conta desse processo complicado de pandemia que nós estamos vivendo. A música ela vem também ajudar a gente nesse momento. E a questão trazia qual é a música composta a partir de temas religiosos e utilizada em cerimônias religiosas. Vamos ver qual é a alternativa correta?
E a alternativa correta é a letra C, é a música sacra. A música sacra é aquela música religiosa, com temas religiosos, que ela é utilizada em cerimônias e cultos religiosos também. Então, a gente viu que, inclusive, quando a gente fez aquelas perguntas durante a interatividade, muitos de vocês falaram que a música que vocês mais ouviam eram as músicas sacras, eram os louvores, né? Está muito forte hoje em dia também a utilização dos louvores, quando a gente escuta no nosso dia a dia, e muitos de vocês responderam isso. Então, a música sacra ela é composta a partir de temas religiosos e é utilizada em cerimônias religiosas, em cultos de adoração à divindade. Os hinos que são entoados nas igrejas são exemplos de música sacra. Muitos de vocês, inclusive, colocaram exemplos dos hinos que vocês cantam, né? Dos louvores que cantam nas igrejas, nos cultos, né? Nas celebrações religiosas, elas são todas música sacra. E vocês lembram qual era a outra? Música incidental, que a gente fala aí na alternativa A. A música incidental é aquela música ela feita para alguma temática. A gente teve até uma atividade disso, lembra? Por exemplo, eu até coloquei para vocês a música do filme Titanic. Meu Deus, professora, que filme é esse? Eu não conheço. Tá bom. Vocês não conhecem o filme Titanic? Os Vingadores, por exemplo. Esse eu tenho certeza que vocês conhecem. Então, a música que foi feita para esse filme, ela é desenhada, ela é estruturada para esse tipo de ação. Ela é uma música incidental, né? Diferente da música sacra. A música sacra ela tem essa característica religiosa. Então, vocês têm que perceber no dia a dia de vocês qual tipo de música vocês gostam mais de escutar e em determinado momento, na verdade. Às vezes tem alguns momentos que vocês preferem escutar mais um tipo de música do que outros. Pode ser que na noite, já perto da hora de dormir, vocês tenham a preferência por escutar músicas sacras, né? Só que, de repente, vocês já querem escutar, durante o dia, músicas mais agitadas. A gente colocou até vários tipos de música que vocês escutem e a gente percebeu que todo mundo gosta de ritmos variados. Teve do sertanejo à música sacra, né? Aos louvores, que a gente chama. Tá bom? Então, agora nós vamos para a nossa terceira questão de arte. Vamos lá? A música é um fenômeno universal. Isto é, está presente em todos os lugares. Aquilo que a gente já falou, em todo canto tem música, gente. Quando a gente não presta atenção, até música ambiente, né? Às vezes a gente está esperando em algum lugar e está escutando aquela musiquinha. Não podemos calcular o número de estilos existentes, mas podemos classificar a música por alguns aspectos, como gênero, função e utilidade. Quanto à função, a gente pode classificar a música em A, erudita e popular, B, incidental e erudita, C, incidental e pura, ou D, secular e sacra. Olha só, a gente está perguntando quanto à função. Quanto à função, a gente pode classificar a música como? Eu quero ver as respostas de vocês aí no chat. Vamos lá. Eloá colocou que é a letra D, né? De acordo com a letra D, quanto à função, a música ela pode ser classificada como secular e sacra. O Pedro Henrique também colocou que é a letra D. A Sofia colocou que é a letra A. De acordo com a letra A, a gente tem a música erudita e popular, de acordo com a função. Vamos lá para mais respostas. Cadê vocês? Olha, vocês estão com sono, né? Ou então vocês não querem colocar as respostas de arte de vocês no chat. Estamos aguardando ansiosamente as respostas de vocês. Então, quanto à função, alguma das formas, né, da gente conseguir classificar a música é quanto à função. A gente viu que a música ela pode ser classificada de diversas formas. E quanto à função, como é que a gente pode classificar? Vamos ver a resposta? Quanto à função, a música pode ser classificada em secular e sacra. A gente até conversou sobre isso, né? Na questão anterior. Ó, secular e sacra. O que era música sacra? Vocês lembram que a gente conversou? A gente falou agorinha sobre música sacra, né? Que é aquela música religiosa, que ela tem
né, esse intuito da religião. A música secular é toda aquela música que ela não tem esse caráter religioso, certo? A música secular ela não tem essa característica religiosa, ela não tem esse intuito, né, de participar de eventos religiosos, de ter esse contexto religioso. Então, quanto à função, a música ela pode ser classificada como sacra e como secular. Então, de acordo com o conteúdo da aula, a música ela pode ser classificada por alguns aspectos, tais como gênero e função. Quanto ao gênero, a gente tem a música erudita e a música popular. Música erudita, professora, eu não lembro mais como é que é. A música erudita é aquela música clássica, normalmente aquela música feita para orquestras, para instrumentos, né? Música para ser apresentada nos teatros. E a música popular é aquela música que a gente escuta no nosso dia a dia, né? É o rock, o samba, o MPB, né? Todas essas músicas que não são eruditas, que não têm essa característica clássica de estar sendo apresentadas nos teatros, nas óperas, elas são músicas populares. E isso quanto ao gênero. Na questão, a gente perguntava quanto à função, né? Quanto à função, a gente pode classificar a música como secular e sacra. Lembra qual é a música sacra? A música sacra é aquela música religiosa, com aquele conteúdo religioso. A música secular, ela é aquela música que ela não tem esse caráter religioso, ela não tem essa função religiosa, ela não tem a intenção de ser utilizada, né, na igreja, nos cultos, nas celebrações, tá bom? Mais uma vez, vamos reforçar. Quanto ao gênero, eu tenho a música erudita, que é aquela música mais instrumental, né? E a gente tem a música popular, que são todas aquelas outras músicas que a gente é acostumado a escutar no nosso dia a dia. Quanto à função, nós temos a música secular e a música sacra. A música sacra é aquela música religiosa e a música secular é aquela que ela não tem ligação com religião, ela não tem essa intenção de ter o conteúdo direcionado para um conteúdo religioso. Então, a gente pode gostar de música erudita, mas uma música erudita pode ser secular ou pode ser sacra. Ela pode ser uma música erudita, uma música instrumental, voltada para a igreja, com conteúdo religioso, ou uma música erudita secular. Existem vários músicos que utilizam os instrumentos, né, têm a instrumentação como base das suas músicas, são músicos eruditos. A gente tem, por exemplo, uma violinista chamada Vanessa Mayhem, que ela utiliza apenas o violino nas suas composições musicais, e ela é uma música erudita, é uma música que é feita, né, por instrumentos musicais para ser apresentada em orquestras, em teatros, só que ela é uma música secular, porque ela não tem esse caráter religioso, ela não tem esse cunho religioso, né? Ela não tem a intenção de estar participando, muito pelo contrário, ela faz representações nas suas apresentações de músicas seculares. Ela representa várias músicas utilizando apenas o violino. A música popular, ela já é aquela música que a gente escuta no nosso dia a dia e ela é basicamente secular, né? Então, a música popular, ela é muito difícil a gente encontrar também uma música popular que tenha um conteúdo sacro. Existe. A gente sabe que hoje em dia as músicas, principalmente essas músicas religiosas, elas estão tentando se aproximar do jovem. E a gente sabe que o jovem ele gosta mais de um gênero popular, de uma música mais agitadinha do que uma música erudita. Então, com essa intenção de se aproximar, a gente acaba fazendo uma mistura quanto a gênero em função para tentar agradar, né, ao nosso público. Eu espero que vocês tenham gostado da revisão, que vocês tenham se saído super bem. Eu tenho certeza que vocês saíram muito bem. E a gente encerra aqui a correção de hoje do nosso Exercitando. A sua aula continua no próximo vídeo.